Em relação à dentina infectada e à dentina afetada, a gente sabe que precisa remover, né, a dentina infectada, que é aquela parte de tecido dentinário amolecido, ele tem que ser removido, e a partir do momento em que a dentina começa a sair em lascas, a gente sabe que a gente tem só uma dentina afetada e que essa dentina ela pode permanecer na cavidade, não precisa ser completamente removida, e isso vai manter a vitalidade pulpar. Para aqueles processos cariosos muito extensos, essa é uma grande possibilidade e é algo que nos ajuda e nos auxilia muito nos casos de pacientes com ainda incompleta formação radicular. Lembrando que para esses pacientes o metabolismo é intenso, né? A resposta biológica é intensa, então a gente tem ali a melhor situação, né, para esse momento de remoção seletiva de cárie. Alguns pontos são importantes para a gente salientar, né? Então, um deles é que a remoção de cárie ela deve ser total nas paredes laterais. Então, a única área em que a gente pode fazer remoção seletiva de cárie é a área da cavidade pulpar, que está próxima, então, né, à polpa, né, na região ali do teto da câmara pulpar. É somente nessa área que a gente vai pensar em remoção seletiva. Nas áreas laterais, nós não temos risco de exposição pulpar, então ali nós devemos remover todo o tecido, tanto o afetado como o infectado, para que a gente não tenha nenhum fator a mais que complique a resposta do paciente frente a esse tratamento. Então, na cavidade voltada à polpa, na cavidade pulpar, a gente sim pode manter a dentina em lascas, né, significando aí que a gente já conseguiu remover toda a dentina infectada. E então, pensar, né, numa forma de proteção dessa região para que a polpa continue vital e o dente continue com a sua formação radicular. Como a gente pode ver nesse caso aqui da professora Daniela Rádio, que nos cedeu esse caso clínico, né? Então, um paciente com uma extensa lesão de cárie, em que foi removida a cárie de maneira seletiva e foi feito então um capeamento pulpar indireto com hidróxido de cálcio, ionômero de vidro, e depois a gente pode até proceder a uma restauração de resina. Alguns pontos importantes para a gente conversar em relação a isso é o acompanhamento clínico e radiográfico direto deste caso, né? Por quê? Porque a gente precisa que a polpa se mantenha vital e a gente precisa controlar, né, a resposta pulpar. Então, o acompanhamento clínico, a ausência de sinais e sintomas ao longo do tempo, né, a ausência de fístula, de mobilidade, nos indica que clinicamente tudo está correndo bem, e radiograficamente nós podemos observar que a formação radicular continuou. Então, isso é um indício de que a polpa se manteve vital. Agora eu pergunto para vocês, esse é um tratamento definitivo? A gente pode considerar a remoção seletiva de cárie como um tratamento definitivo? Eu diria para vocês sim e não. Aí cabe o bom senso. Então, o que eu imagino, né, nessas situações é o seguinte: a partir do momento que você tem toda a formação radicular completa e você não tem mais um risco em relação a isso da exposição pulpar, seria mais conveniente que você fizesse a intervenção novamente, removesse todo aquele resto de dentina que pode ter ainda alguma contaminação e faça então o tratamento definitivo, que pode ser um capeamento direto, que pode acontecer uma exposição pulpar. Muitas vezes você também não vai ter exposição da polpa e você consegue manter um capeamento indireto, ou se for o caso, o tratamento endodôntico convencional, dependendo da extensão de exposição da polpa. Por que eu digo isso? Porque nosso olhar aqui nesse momento é para a formação radicular, por isso que a polpa precisa ficar vital e a gente vai fazer de tudo para isso. Mas ao longo dos anos, se a gente mantiver o tratamento dessa forma e tiver uma falha
depois de selamento, o que vai acontecer é que a gente vai começar a ter um processo pulpar que pode desenvolver uma necrose pulpar, uma contaminação do sistema de canais radiculares e um tratamento endodôntico, né, mas com um passo a mais que seria a desinfecção. Por isso que a gente trabalha preventivamente e a partir do momento que a formação radicular já foi completada, a gente pode pensar em fazer um tratamento definitivo em que eu remova ali toda a dentina que está afetada e aí sim eu consiga fazer um selamento adequado da região. E isso pode ou não levar a uma exposição pulpar, mas se a raiz já está completa, a gente pode proceder ao tratamento endodôntico e isso será um tratamento de maior longevidade. Embora, né, algumas outras linhas tratem isso de forma mais conservadora e indiquem que o tratamento se mantenha assim por todo o tempo. Então, nós temos essas duas frentes e cabe a nós o bom senso na hora de decidir qual que é a melhor opção para cada paciente.